Existe algo desconfortável que quase ninguém tem coragem de admitir. A pessoa que mais te irrita pode estar revelando algo sobre você, não sobre ela, sobre você. Talvez você já tenha vivido isso. Alguém entra na sala, fala de um jeito específico, tem um comportamento que parece pequeno, ou arrogante, ou inseguro, ou exibido, e sem que você perceba, algo em você reage. Não é apenas discordância, é irritação, é julgamento, é uma energia quase automática. Você pensa, eu jamais seria assim. Como essa pessoa consegue ser tão... E completa a frase com algo que você despreza. Mas aqui está a pergunta que muda tudo. Por que justamente esse traço te ativa tanto? Por que existem pessoas que passam despercebidas e outras que parecem tocar em um botão invisível dentro de você? Carl Jung dizia algo que, quando compreendido de verdade, altera completamente a forma como você vê os outros. O que você mais rejeita fora, muitas vezes está reprimido dentro. Isso não significa que o outro está certo, nem que você está errado. Significa algo mais profundo. Existe uma parte da sua personalidade que você não aceitou completamente, e ela encontra formas indiretas de se manifestar. Uma delas é através do julgamento. A sombra não aparece dizendo, olá, eu sou sua parte reprimida. Ela aparece dizendo, olha como aquela pessoa é insuportável. A mente acredita que está analisando o outro, mas muitas vezes está projetando. E projeção é um mecanismo silencioso, invisível, automático, quase impossível de perceber sem consciência. Você olha para fora, mas está reagindo a algo dentro. E é aqui que começa o verdadeiro trabalho da sombra. Se esse tipo de reflexão já mexe com você de alguma forma, acompanhe o canal e deixe seu like agora. Isso não é somente um gesto simbólico, mas sim um sinal interno de que você está disposto a olhar além da superfície, porque o que vem a seguir não é confortável, mas é libertador. E depois que você entende isso, nunca mais julga da mesma forma. Existe um detalhe que quase ninguém percebe. Você não reage com a mesma intensidade a todos os defeitos. Alguns comportamentos passam, outros atravessam. Alguns erros você ignora, outros você não tolera. Por que exatamente aquele traço te incomoda tanto? Por que a arrogância de alguém te enfurece? Ou a insegurança excessiva te irrita? Ou a necessidade de atenção de alguém te causa desprezo? A resposta mais confortável é, porque eu sou diferente disso. Mas Jung apontaria em outra direção. O que mais nos ativa não é o que é diferente, é o que ameaça a imagem que construímos de nós mesmos. Se você construiu a identidade de pessoa forte, pode sentir desprezo por quem demonstra fraqueza. Se você construiu a identidade de humilde, pode sentir irritação por quem se destaca. Se você construiu a identidade de racional, pode julgar quem é emocional. Não porque essas qualidades sejam erradas, mas porque você precisou negar algo em si para manter essa imagem. A sombra nasce exatamente aí. Toda identidade exageradamente rígida esconde algo reprimido. Se você diz, eu nunca sinto inveja, talvez apenas nunca tenha permitido que esse sentimento venha à consciência. Se você diz, eu jamais seria egoísta, talvez tenha aprendido que o egoísmo é inaceitável e o enterrou, mas o que é reprimido não desaparece. Ele busca saídas, e uma das formas mais comuns é através da projeção. Você começa a enxergar nos outros aquilo que não tolera em si e reage com intensidade desproporcional, com julgamento moral, com certeza absoluta. A projeção tem uma característica curiosa. Ela sempre vem acompanhada de convicção. Você sente que está certo. Sente que está apenas analisando a realidade, mas raramente percebe que está defendendo uma autoimagem.
E aqui está algo ainda mais desconfortável. Quanto mais você insiste que não é assim, mais energia psíquica está investindo para manter isso fora da consciência. A sombra não é feita apenas de defeitos, ela também contém qualidades reprimidas. Talvez você critique pessoas confiantes porque nunca se permitiu ocupar espaço. Talvez critique pessoas ambiciosas porque aprendeu que desejar mais é errado. Talvez critique quem impõe limites porque você sempre se adaptou demais. A projeção não revela apenas o que você rejeita, ela revela o que você ainda não integrou. E integração não significa agir como o outro, significa reconhecer que aquela possibilidade existe em você também. O que muda tudo não é parar de julgar, é começar a se perguntar: por que isso mexeu tanto comigo? Na próxima parte, vamos entrar na parte mais delicada desse processo. Porque perceber projeções não é confortável, é confrontador. E é exatamente aí que começa a transformação real. Existe um momento no processo da sombra em que algo quebra. Você percebe que aquela pessoa que você criticava não era apenas ela. Havia algo ali que falava sobre você. E essa percepção não vem com alívio, vem com resistência. Porque aceitar projeção significa admitir que você não é tão consciente quanto imaginava. Significa admitir que, por trás do julgamento, existe algo não resolvido. Talvez você critique pessoas controladoras, mas no fundo, você teme perder o controle. Talvez critique pessoas frias, mas existe uma parte sua que aprendeu a se fechar para sobreviver. Talvez critique pessoas dependentes, mas existe em você um medo silencioso de ficar sozinho. A sombra não é apenas aquilo que você esconde, é aquilo que você negou com convicção, e a projeção é o mecanismo que protege essa negação. Ela funciona assim: algo fora ativa algo dentro, mas em vez de olhar para dentro, a mente aponta para fora. É mais fácil, é mais confortável, é menos ameaçador. Porque quando você reconhece que aquela reação exagerada tem relação com você, algo muda na estrutura do ego. Você perde a posição confortável de observador neutro e passa a ser participante. Isso exige maturidade emocional. Coragem para sustentar a pergunta: o que exatamente isso toca em mim? Nem sempre a resposta vem clara. Às vezes vem como um incômodo, como uma lembrança antiga, como uma sensação corporal difícil de explicar. E aqui está o ponto mais importante. Reconhecer projeção não significa se culpar, significa recuperar energia psíquica. Toda vez que você projeta, está entregando uma parte sua para o outro carregar. Quando você recolhe essa projeção, você recupera poder. Se em algum momento você já percebeu que uma crítica dizia mais sobre você do que sobre o outro, comenta aqui embaixo apenas a palavra consciência. Não para se expor, mas para marcar internamente que você está disposto a assumir responsabilidade pelo que sente. Porque a partir daqui, o processo fica mais profundo. Na próxima parte, vamos falar sobre algo ainda mais sutil: como a projeção molda seus relacionamentos sem que você perceba. E é aí que muita coisa começa a fazer sentido. A projeção não acontece apenas em momentos de conflito. Ela molda silenciosamente seus relacionamentos mais importantes. Ela define quem você admira, quem você rejeita, quem você deseja e até quem você teme. Pense em alguém que você já colocou em um pedestal. Alguém que parecia extraordinário, forte, seguro, livre, magnético. Agora pense com honestidade. O que exatamente você via naquela pessoa? Muitas vezes, aquilo que mais admiramos nos outros é uma qualidade que ainda não assumimos em nós. A projeção não é só negativa, ela também pode ser idealização. Você projeta força porque não reconhece sua própria força. Projeta coragem porque ainda não acessou a sua. Projeta autoridade porque não se permite ocupar espaço.
E enquanto projeta, acredita que aquilo pertence exclusivamente ao outro. Isso cria dependência. Você passa a buscar fora aquilo que já existe dentro, mas ainda não foi integrado. O mesmo acontece no oposto. A pessoa que mais te irrita, aquela que você não suporta, aquela que parece ativar algo em você, raramente é aleatório. Existe uma correspondência interna. A sombra não é apenas escuridão. Ela é potencial não reconhecido. E enquanto você não integra, continua reagindo. A mente cria narrativas. Ele é arrogante. Ela é fria. Eles são superficiais. Mas a pergunta real é: o que exatamente nisso me desorganiza? Às vezes é porque você reprimiu essa característica. Às vezes é porque você tem medo de se tornar aquilo. Às vezes é porque você já é, mas não aceita. O mais desconfortável da projeção é que ela quebra a ilusão de superioridade moral. Você deixa de ser apenas vítima das circunstâncias e passa a ser responsável pela sua participação nelas. E isso muda tudo. Relacionamentos deixam de ser apenas encontros externos, passam a ser espelhos. Cada conflito vira um convite. Cada irritação vira uma pista, cada admiração vira uma direção. Mas aqui está o ponto crucial. Integrar não significa virar aquilo, significa reconhecer que aquilo existe como possibilidade interna. Quando você faz isso, a carga emocional diminui. A pessoa deixa de ser gatilho constante, deixa de ter poder sobre seu estado interno, porque agora você não está mais lutando contra algo fora. Está organizando algo dentro, e é aqui que muitos param, porque reconhecer projeção é uma coisa, sustentar essa consciência no dia a dia é outra. Na próxima parte, vamos entrar em algo ainda mais profundo, como a projeção se transforma em autossabotagem quando não é reconhecida. E talvez aqui você comece a entender por que, mesmo consciente, às vezes você ainda repete padrões. Existe algo que poucas pessoas têm coragem de admitir. Às vezes, você não está sendo sabotado pelo mundo. Você está sendo sabotado por partes suas que ainda não reconheceu. E isso não é fraqueza, é inconsciência. Quando a projeção não é integrada, ela não desaparece. Ela muda de forma. Em vez de ver no outro, você começa a viver aquilo sem perceber. Você critica pessoas irresponsáveis, mas procrastina decisões importantes. Critica pessoas emocionalmente indisponíveis, mas evita conversas difíceis. Critica pessoas que vivem no automático, mas repete os mesmos padrões há anos. A sombra não integrada encontra caminhos. Se não pode se manifestar como julgamento externo, manifesta-se como comportamento interno. E aqui surge a autossabotagem. Ela não aparece como algo óbvio. Ela se disfarça de justificativa. Não é o momento. Depois eu faço. Eu não estou pronto. Talvez não seja para mim. Mas no fundo, existe medo. Medo de ocupar espaço. Medo de ser visto. Medo de sustentar uma nova identidade. Porque cada vez que você cresce, uma versão antiga sua precisa morrer. E o ego resiste. A autossabotagem é, muitas vezes, a tentativa inconsciente de manter coerência com uma identidade antiga. Você diz que quer uma vida diferente, mas continua agindo como a pessoa que ainda acredita que não merece. Você diz que quer relações maduras, mas ainda reage como alguém que teme abandono. Você diz que quer reconhecimento, mas evita exposição. A sombra age assim. Ela protege sua antiga narrativa, mesmo que essa narrativa te limite. Carl Jung falava que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. E a autossabotagem é justamente isso, destino repetido por falta de consciência. Você acredita que está enfrentando obstáculos externos, quando na verdade está enfrentando partes internas, não integradas. E a parte mais difícil é esta. Integrar a sombra não é apenas aceitar que você tem falhas, é aceitar que você tem poder, poder de mudar,
poder de escolher diferente, poder de não repetir. E isso é assustador, porque se você pode mudar, não pode mais culpar. Se pode escolher, não pode mais se esconder. Se pode agir, não pode mais se justificar eternamente. A sombra não é apenas seu lado escuro, é também sua força reprimida, sua agressividade saudável, sua ambição legítima, sua autoridade, sua capacidade de dizer não. Quando essas forças ficam reprimidas, elas se transformam em culpa, em medo, em sabotagem. Mas quando são reconhecidas, viram estrutura. E é aqui que o processo começa a ficar sério. Porque reconhecer autossabotagem exige uma pergunta brutalmente honesta. O que eu estou evitando me tornar? Essa pergunta muda tudo. Na próxima parte, vamos falar sobre o confronto interior consciente. O momento em que você para de lutar contra o mundo e começa a dialogar com sua própria sombra. E é aí que o verdadeiro trabalho começa. Existe um momento no processo de amadurecimento em que você percebe algo desconfortável. Não é mais possível culpar apenas o passado, nem seus pais, nem seus traumas, nem seus relacionamentos antigos, nem o ambiente, porque agora você enxerga. E quando você enxerga, a responsabilidade começa. É aqui que muitos param. Porque olhar para a sombra como conceito é interessante, mas dialogar com ela é assustador. O confronto consciente não é dramático, não envolve crises intensas, não envolve grandes rupturas externas. Ele acontece no silêncio. Acontece quando você percebe a vontade de reagir impulsivamente e escolhe não reagir. Acontece quando você sente a necessidade de provar algo e decide ficar em silêncio. Acontece quando surge o impulso de fugir e você permanece. Esse é o ponto exato em que a sombra deixa de te possuir e começa a ser observada. E Jung foi claro, o que é observado perde parte do seu poder automático. Mas observe, isso não significa que desaparece. A raiva continua, o ciúme continua, a inveja continua, o medo continua. A diferença é que agora você sabe que eles estão ali, e saber muda tudo, porque antes você era a emoção, agora você percebe a emoção. Antes você era o impulso, agora você percebe o impulso. Essa pequena distância interna é o início da liberdade psicológica. Mas aqui existe uma armadilha sutil. Muitas pessoas confundem integração com repressão. Elas acham que integrar a sombra é se tornar controlado, frio, imperturbável. Não é isso. Integrar é permitir que a emoção exista sem permitir que ela governe. É reconhecer que você tem agressividade, mas decidir quando usá-la. É reconhecer que você tem ambição, mas decidir como direcioná-la. É reconhecer que você tem inveja, mas usá-la como sinal de algo que deseja desenvolver. A sombra, quando integrada, vira combustível. Quando reprimida, vira sabotagem. E aqui vem uma pergunta que quase ninguém faz. Se a sua sombra tivesse voz, o que ela diria que você está evitando? Talvez ela diria que você está se diminuindo. Talvez diria que você tem medo de crescer. Talvez diria que você ainda busca aprovação. Talvez diria que você ainda vive tentando não incomodar. E ouvir isso exige maturidade, porque a sombra não é educada. Ela é direta. Ela mostra sua parte egoísta, sua parte orgulhosa, sua parte controladora, sua parte carente, sua parte insegura. Mas também mostra sua força reprimida, sua coragem contida, seu potencial não utilizado. E quando você começa a escutar sem se defender, algo muda. Você para de lutar contra si mesmo. E quando essa guerra interna diminui, sua energia começa a se reorganizar. Você percebe que grande parte do seu cansaço vinha do conflito interno, do esforço constante para parecer algo que não correspondia totalmente ao que você era. O confronto consciente não te transforma em alguém perfeito. Ele te transforma em alguém mais inteiro. E a partir desse ponto, as escolhas começam a mudar.
A seguir, vamos entrar em algo ainda mais delicado, o momento em que você decide agir diferente. Não apenas entender, não apenas refletir, mas agir. E é aqui que a sombra começa a ser realmente integrada. Chega um ponto no confronto com a sombra em que entender já não é suficiente. Você já percebe seus padrões, já identifica suas reações, já reconhece seus impulsos, mas continua repetindo. E é aqui que a maioria trava, porque enquanto o conflito está no campo da reflexão, ele é suportável. Mas quando chega a hora de agir diferente, o medo aparece. A sombra não gosta de mudança. Ela prefere o conhecido, mesmo que seja doloroso. Ela prefere repetir um erro previsível do que arriscar uma escolha nova. Jung chamava isso de compulsão à repetição, um movimento inconsciente que tenta manter a identidade antiga intacta, porque agir diferente significa assumir uma nova versão de si mesmo, e isso assusta. Você pode perceber que tem tendência a agradar demais, mas quando chega a hora de dizer não, o corpo trava. Pode perceber que se sabota, mas quando surge uma oportunidade real, algo em você hesita. Pode entender que carrega raiva reprimida, mas quando precisa se posicionar, volta ao silêncio. Esse é o momento decisivo, porque aqui você escolhe. Ou mantém a identidade antiga, ou começa a construir uma nova. E a construção não é grandiosa. É pequena, é sutil, é diária. É dizer não quando o impulso é dizer sim. É permanecer quando o impulso é fugir. É falar quando o impulso é se calar. É se calar quando o impulso é explodir. Cada micro-escolha reescreve o inconsciente. E isso não é metáfora. O cérebro aprende pela repetição. A psique se reorganiza pela prática. Quando você começa a agir diferente, a sombra perde espaço. Não porque foi destruída, mas porque foi integrada. Você percebe que aquela parte agressiva pode virar assertividade, que aquela parte invejosa pode virar motivação, que aquela parte orgulhosa pode virar autoestima. A sombra não é inimiga, ela é energia bruta. E energia bruta, quando não é reconhecida, explode. Mas quando é direcionada, constrói. O problema nunca foi sentir. O problema sempre foi agir inconscientemente. E aqui vem um ponto profundo. Integrar a sombra exige tolerar desconforto temporário para construir estabilidade futura. Nos primeiros dias, você se sente estranho. Nos primeiros posicionamentos, você treme. Nas primeiras decisões, você duvida. Mas algo dentro começa a se fortalecer. Uma sensação de coerência. Você começa a se respeitar. E isso muda a forma como o mundo responde. Não porque o mundo é mágico, mas porque você já não negocia os mesmos limites. Quando alguém tenta ultrapassar uma fronteira, você percebe mais rápido. Quando surge uma situação antiga, você enxerga antes de entrar. Quando o padrão aparece, você reconhece antes de repetir. Essa é a verdadeira transformação. Ela não acontece em explosões emocionais. Acontece em pequenas escolhas conscientes. E quanto mais você pratica, menos esforço exige. Até que um dia você percebe algo curioso. Aquilo que antes te dominava já não tem o mesmo poder. Não porque desapareceu, mas porque você cresceu. Na próxima parte, vamos falar sobre o estágio mais avançado desse processo, o reposicionamento psíquico. O momento em que você não apenas reage diferente, mas começa a viver de um lugar completamente novo. Existe um momento no processo de integração da sombra que quase ninguém comenta. Não é dramático, não é explosivo, não é místico, é silencioso. Você começa a perceber que já não reage como antes, mas também não sente necessidade de provar nada para ninguém. Antes, quando alguém te irritava, você precisava responder, precisava se justificar, precisava vencer. Agora, você observa e escolhe. Isso não é frieza, é maturidade psíquica.
Jung dizia que quando a sombra começa a ser integrada, a energia que antes era gasta em conflito passa a ser direcionada para a construção. Você já não precisa convencer, já não precisa competir, já não precisa corrigir o mundo, porque o conflito deixou de ser externo, ele foi resolvido internamente. Esse é o verdadeiro reposicionamento. Você deixa de viver reagindo aos estímulos e começa a viver escolhendo respostas. Essa diferença muda tudo. Antes, você era ativado, você era provocado, você era puxado para jogos invisíveis. Agora, você percebe o jogo e decide se quer jogar. E muitas vezes decide que não. Isso muda relacionamentos, muda ambientes, muda dinâmicas. Algumas pessoas se afastam, outras se aproximam. Algumas tentam testar seus novos limites, mas você sente algo diferente. Estabilidade. Não aquela estabilidade frágil que depende da validação externa, mas uma estabilidade interna, um eixo. E aqui está um ponto fundamental. Quando você integra sua sombra, você deixa de se identificar apenas com o que considera bom. Você aceita sua capacidade de raiva, sua capacidade de dureza, sua capacidade de egoísmo, sua capacidade de ambição. E ao aceitar, essas forças deixam de agir pelas costas. Você não se torna agressivo. Você se torna consciente da sua agressividade. Não se torna frio. Se torna capaz de dizer não. Não se torna egoísta, se torna capaz de se priorizar. Essa é a diferença entre repressão e integração. Reprimir é fingir que não sente. Integrar é sentir e escolher. E quando você chega nesse estágio, algo curioso acontece. O mundo para de parecer tão ameaçador, porque a ameaça nunca esteve apenas fora. Ela estava na parte de você que você não reconhecia. Jung dizia que aquilo que é inconsciente nos controla. Aquilo que se torna consciente nos dá escolha. E escolha é liberdade. Mas atenção, integrar a sombra não significa que você nunca mais vai errar. Significa que quando errar, vai perceber mais rápido, vai assumir mais rápido, vai corrigir mais rápido, sem culpa excessiva. Sem autodestruição, sem fuga. Você começa a viver com responsabilidade psíquica. E isso muda seu destino. Não porque você vira outra pessoa, mas porque finalmente se torna inteiro. Na próxima parte, vamos entrar no ponto mais delicado de todos. O que acontece quando você percebe que a sombra nunca desaparece, apenas se transforma. E porque isso não é uma ameaça, mas a maior demonstração de maturidade psicológica. Existe uma ilusão muito comum quando falamos de sombra. A ideia de que um dia ela desaparece, que haverá um ponto final, um momento em que você estará resolvido, limpo, totalmente consciente. Mas Jung nunca prometeu isso. Ele dizia algo muito mais honesto. A sombra não desaparece. Ela evolui com você. Sempre haverá algo ainda não visto. Sempre haverá uma camada mais profunda. Sempre haverá uma reação inesperada, revelando um ponto cego. E isso não é fracasso, é vida. O problema não é ter sombra. O problema é ser governado por ela, sem saber. Quando você começa a enxergá-la, quando começa a reconhecê-la, quando começa a integrá-la, você deixa de ser vítima dos próprios padrões. Mas isso não significa perfeição, significa maturidade. Você passa a perceber seus impulsos antes de agir. Passa a reconhecer suas projeções antes de acusar. Passa a sentir sua raiva sem precisar descarregá-la. E isso muda completamente a forma como você vive. Antes, a vida parecia acontecer com você. Agora, você participa dela. Existe algo extremamente poderoso nesse estágio. Você já não precisa parecer bom, você precisa ser inteiro. Isso é muito diferente. Ser bom é performático, ser inteiro é real. Ser bom muitas vezes significa reprimir. Ser inteiro significa reconhecer e escolher. Você pode sentir inveja e não agir a partir dela. Pode sentir raiva e transformá-la em limite saudável. Pode sentir medo
e ainda assim avançar. Isso é integração. E aqui está o ponto mais importante desse vídeo inteiro. A descoberta da sombra não é o fim da jornada, é o início da verdadeira liberdade. Porque enquanto você não enxerga sua sombra, você vive tentando consertar o mundo. Depois que enxerga, você começa a ajustar a si mesmo. E o mundo responde, não por mágica, mas porque sua postura muda, sua energia muda, suas escolhas mudam. Você para de repetir padrões, para de entrar nos mesmos jogos, para de aceitar o que antes parecia normal. E talvez o sinal mais claro de que algo mudou seja este. Você começa a se respeitar mesmo quando ninguém está olhando. Sem palco, sem plateia, sem validação, só coerência. E coerência é silenciosa, mas é extremamente poderosa. Se em algum momento desse vídeo você percebeu que algo dentro de você ainda reage, ainda julga, ainda escapa, isso não significa que você falhou na sua evolução. Significa que você está pronto para um nível mais profundo de consciência. A sombra não é inimiga. Ela é material bruto. Quando ignorada, destrói. Quando integrada, fortalece. E a partir daqui, a jornada continua. Nos próximos conteúdos, vamos mergulhar em como reconhecer projeções, como identificar autossabotagem em tempo real, como transformar impulsos inconscientes em escolhas conscientes. Mas tudo começa aqui, na coragem de admitir: existe algo em mim que eu ainda não conheço totalmente. Mas se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se você quer continuar explorando a psicologia profunda de Jung, sem superficialidade e sem frases prontas, se inscreva no canal e deixe seu like, não como um gesto automático, mas como um símbolo de que você escolheu olhar para dentro. A jornada da sombra não é confortável, mas é libertadora, e a partir de agora, ela começou de verdade. Há um momento muito específico na jornada da sombra. Não é quando você entende o conceito. Não é quando você identifica seus padrões. Não é nem quando você começa a perceber suas projeções. É quando você assume responsabilidade. Responsabilidade não no sentido de culpa, mas no sentido de autoria. Enquanto você acredita que suas reações são porque o outro fez, porque a vida foi injusta, porque você é assim mesmo, você ainda está parcialmente inconsciente. Mas quando você percebe que existe uma parte sua participando de cada repetição, algo muda. Você deixa de ser refém. A sombra perde força no momento em que é vista. Não porque desaparece, mas porque não pode mais agir escondida. E aqui está a grande virada psicológica. A maioria das pessoas quer eliminar seus defeitos. Poucas querem entender de onde eles nascem. Eliminar é rápido. Entender é profundo. E Jung sempre foi sobre profundidade. Você não se torna inteiro negando sua escuridão. Você se torna inteiro quando consegue dizer: sim, isso também faz parte de mim. Sem orgulho, sem vergonha, sem dramatização, apenas consciência. A partir desse ponto, a vida deixa de ser uma luta contra si mesmo. Você não precisa mais provar que mudou. Não precisa convencer ninguém de que evoluiu. Não precisa performar maturidade, porque maturidade real é silenciosa. Ela aparece na pausa antes da reação, na escolha consciente onde antes havia impulso, no limite firme onde antes havia explosão, na clareza onde antes havia confusão. E talvez o maior sinal de que você começou a integrar sua sombra seja este. Você para de se surpreender negativamente consigo mesmo. Antes você dizia: eu não acredito que fiz isso de novo. Eu não acredito que falei aquilo. Eu não acredito que caí nesse padrão outra vez. Agora você diz: eu sei de onde isso veio. Eu reconheço esse movimento. Eu posso escolher diferente. Essa é a diferença entre viver no automático e viver desperto. A temporada da individuação organizou sua vida.
Mas a temporada da sombra reorganiza seu interior mais profundo. E isso muda tudo, porque quando você integra sua sombra, você se torna menos manipulável, menos previsível, menos reativo, menos dependente de aprovação e mais estável, mais inteiro, mais real. A sombra não é o vilão da sua história. Ela é o material que, quando trabalhado, constrói sua estrutura interna. Se você continuar ignorando, ela continuará sabotando. Se você continuar projetando, ela continuará repetindo. Mas se você continuar olhando, ela começa a servir. E é aqui que a jornada realmente começa. Pare por um segundo, respire e pergunte a si mesmo com honestidade: qual parte minha eu ainda tenho medo de encarar? Se você quer continuar essa jornada com profundidade, se esse conteúdo te provoca mais do que te conforta, se você quer desenvolver uma consciência psicológica que poucos têm, se inscreva no canal e deixe seu like para firmar um compromisso com a sua própria evolução. A sombra não é o fim da luz. Ela é o caminho para uma luz mais verdadeira. E agora você não pode mais dizer que não sabe. A jornada continua. Obrigado por assistir até o fim e vamos juntos evoluir a cada dia.